realidade que a gente tem aqui. Eu sou da área de comunicação social e comecei a trabalhar com sistemas na web, construção de sites, gestão de mídias sociais e dentro da FE a gente estava mais na área administrativa, com gestão, precisando trabalhar com um programa de relações públicas. E daí eu acabei encontrando um curso na FIA que justamente ele tinha essa multidisciplinaridade, a comunicação, mercados e tecnologia de informação. Esse mercado você pode substituir por marketing, que é a mesma ideia, né? Então, esse trabalho que eu estou apresentando para vocês é a monografia, o trabalho que eu fiz, e como um trabalho de especialização, ele era um trabalho aplicado, né? Um trabalho menos teórico e mais aplicado diretamente no programa em que eu trabalhava. O trabalho em si, o que era? Você conseguir construir um sistema que fosse customizado para os programas de alumni. Alumni são os egressos da faculdade. Tem algumas variações, né? Aqui na FE a gente considera egressos os diplomados e os matriculados. Tem locais que consideram só os diplomados, enfim. Mas a relação principal nossa é com egressos. Então, para isso, a gente precisava de uma série de informações para relacionamento público com eles. É uma área de relações públicas, mas que necessita de informações de marketing para fazer a coisa funcionar. Basicamente, eu fiz o quê? Fiz o benchmarking, peguei os principais programas de Harvard, Stanford, aqui no Brasil, INSPER, FGV, para fazer uma leitura de como eles trabalhavam. Fiz uma pesquisa específica sobre a área de alumni para tentar descobrir boas práticas, esse tipo de procedimento, algumas entrevistas com especialistas e analisei modelos, diversos modelos de sistemas de informação de marketing, para ver qual que melhor se adaptaria ao nosso sistema. Então, o contexto do nosso programa, o caso que eu trabalhava é o programa FEA Mais Alumni. Então, esse programa foi instituído aqui na FE em 2006 e ele estava baseado em modelos de escolas de negócios internacionais. Ainda não é tão utilizado aqui no Brasil, mas um dos principais fontes de recursos das universidades estrangeiras, principalmente inglesas, americanas, está nesses programas de alumni, porque eles fazem doações muitas vezes de volumes enormes de dinheiro, e com isso criam-se fundos patrimoniais que permitem à faculdade fazer gestão de recursos, independente de mensalidades. Harvard, por exemplo, obviamente, né, eu estou falando do top, tem $1 trilhão em fundos patrimonial. Então, eles têm capacidade de se manter mesmo sem mensalidade, eles têm uma capacidade de investimento absurda, né? O programa de relacionamento com os egressos, ele tem essa característica de manter esse vínculo para que os egressos da FEA possam apoiar atividades que estão sendo realizadas aqui pela faculdade. Um exemplo, essa biblioteca nova, aqui que vocês estão vendo, ela é uma biblioteca nova, que foi remodelada quando recebeu a doação do Delfim Neto. Chegaram 250 mil livros. A biblioteca tinha 350, então imagina o que era absorver essa quantidade. Foi feito um novo prédio. O prédio antigo foi praticamente duplicado, e aí junto com isso vieram as salas, diversos outros aprimoramentos para poder ser feito. Então, no momento que eu chego aqui na FE, no ano passado, esse programa estava vindo mais para dentro da instituição. Até então, ele era apoiado pela instituição, mas não estava dentro da estrutura. Então, ele passa para a área de comunicação. A gente começa a estudar possibilidades de aprimoramento e a gente passa a ter uma necessidade, por estar dentro da estrutura, de retornar os resultados, fazer a avaliação do que está sendo feito. Então, esses foram os motivadores de ir em busca de fazer uma especialização. Para desenvolver o trabalho, então, como que eu fiz? Eu comecei aqui estudando as boas práticas utilizadas por esse programa. Comparei isso com as informações que a gente utilizava lá, que eu utilizava na minha prática diária. Conversei com o gestor,
na época, o gestor do programa. Aliás, conversei com as 3 gerações de gestores que tiveram lá. O sponsor, que é o nosso professor aqui, que é o principal responsável, para descobrir quais eram as informações necessárias para o programa, para a gente conseguir fazer o relacionamento. Esse era o meu objetivo secundário. Tendo isso, eu juntei alguns modelos de marketing, fiz um estudo dos sistemas, conversei com o professor Celso Grise, que é um especialista na área, falei, professor, eu tenho essas informações e esses modelos, o que eu faço para juntar? Eu crio um novo? Acho que não, né? Tem coisas fantásticas. Ele falou, olha, no seu caso é algo muito próximo de produto. Pode utilizar o Van Mairos, que ele vai te dar uma estrutura, um sequenciamento para você desenvolver esse programa fantástico. E aí eu chego nesse modelo. Como eu comentei, eu sou da área de comunicação, então eu fiz uma arquitetura comunicacional. Tá? A gente não tem linhas de comando, não tem os códigos da estrutura técnica. Tá? A gente tem o descritivo da estrutura de informações que precisa. Então, o Van Mairos, ele propõe 15 itens para você fazer esse desenvolvimento, só que alguns já tinham sido feitos, como a necessidade. Então, eu fiz uma compilada, era um trabalho aplicado, eu precisava fazer ele acontecer. Então, várias situações, por exemplo, o benchmark, entrevistas, eram itens que eu já tinha cumprido aqui anteriormente na pesquisa. Então, eu já tinha isso aqui pronto, a necessidade. Aí a gente vem descrevendo essas 3 situações para chegar aqui, no framework, que é essa descrição dos conteúdos que a gente vai ter. E aí, como esse sistema vai ser montado, a gente precisa de um especialista em TI para construir. Na verdade, eu me encontrei numa divisória, um pouco para frente, e eu vou chegar lá. As necessidades de informação, basicamente, que a gente tinha, aqui é o coração do nosso programa, são os dados dos ex-alunos, dos alunos, aliás, né? Egressos e matriculados. Eu precisava criar um elemento de identificação para cada um, o ID, para o sistema, alguns dados para que ele acessasse o nosso sistema também e pudesse começar a ter esses 4 tipos de dados deles, né? Os acadêmicos, profissionais, demográficos e de contato. Aqui, nessa parte, são os dados não do nosso banco de dados, mas dados que estão orbitando, estão no nosso ambiente. Então, a produção da FEA USP, os eventos que acontecem, tudo isso é relevante para manter esse vínculo. Os próprios registros de ações que a gente já tem realizado, dos nossos parceiros. Nossos parceiros, a gente tem parceiros fundamentais, que são as fundações, a FIA, a FIP e a FIPECAF, são as fundações aqui da instituição, esses são os nossos parceiros chaves, e a gente tem outros parceiros que eles estão mais ligados a ações, coisas pontuais. Por exemplo, a Embraer procurou a gente porque eles gostariam de fazer um tour com os alunos, para eles conhecerem a fábrica e assim envolverem eles com a fábrica também. Então esse é um parceiro pontual, né? Ele não tem essa perenidade que as fundações têm. E aqui o fundo patrimonial que está sendo constituído. Ele já está com toda a norma, toda a legislação. Provavelmente agora no meio do ano o fundo ele já decole como um elemento institucional. Os usuários do sistema eu acabei trabalhando de uma forma bem simples, a gente teria só os 3 níveis, né? O nível da administração, que ele é capaz de, além de controlar os bancos de dados, adaptar layout, criar cópias, gerar senhas dos usuários. A gerência ele teria acesso a todo o conteúdo, mas ele não cria ainda ele não cria usuários, ele não consegue alterar o sistema. Então, por exemplo, se você quiser mudar a ficha de cadastro do aluno, o gerente ele não consegue, só o admin. E a área de operação, que a pessoa tem acesso para poder gerar relatórios, acessar informações. E eu deixei aqui em vermelho, isso aqui, os usuários finais, porque isso é uma coisa a ser levada em consideração também, que é como esse usuário final vai utilizar esse sistema. O usuário final, eu estou chamando o egresso, o que vai ficar do outro lado do nosso sistema, que ele vai pegar os resultados do nosso sistema.
aqui eu chego nos dados requeridos, né? Então, ele é muito semelhante ao outro, a esse anterior, mas aqui eu tenho as necessidades e aqui eu tenho exatamente, ficaria impossível de ver aqui, né? Mas para cada item desse eu tenho um desdobramento de quais dados você precisa. Então, profissional, empresa, fez estágio, não fez, sim, em que estado, endereço, contato, e da mesma forma, para cada um dos nossos parceiros aqui, o que eu precisaria? Então, saber dos cursos, dos eventos, a produção acadêmica. Como recursos, aí aqui foi essa encruzilhada que eu encontrei. Você iria fazer ou um sistema ideal, desenhar um modelo ideal, ou desenhar um modelo real dentro dos recursos que você tinha na hora. Então, como era um trabalho aplicado, eu resolvi desenhar um modelo baseado nos recursos que a gente já tinha. Então, basicamente a gente tem uma rede interna e uma rede externa, isso se conecta pelo navegador com o resto, né? Esse aqui, os navegadores aqui vão se conectar com a internet, ok. O nosso servidor, essa é a parte principal, um banco de dados, que é onde eu tenho as informações dos alumni, e o nosso portal. Aqui, no e-mail, no mail, nessas outras áreas, eu consigo filtrar as informações dos parceiros e todos esses dados vêm aqui, passam pelos dados e a gente constrói o nosso portal. Como segurança desses dados, a gente teria uma cópia física e uma cópia em nuvem. Porque o volume de dados é grande, mas cabe num HD externo, então é algo simples de ser feito, né? E na nossa rede interna são só os computadores, um computador admin com capacidade de ver e alterar tudo e outros serviços com pacote de software básico, planilha, texto, imagens, tratamento de imagens, navegadores. Com isso aqui eu já conseguia montar um sistema eficiente. Na verdade, com uma planilha de Excel já dava para fazer, né? E aí, como essas informações seriam processadas? Eu usei o elemento mais básico possível, né, que você tem a entrada, que é quando ainda você tem dados. No momento que ele faz o processamento, ele sai como informação, né? O dado só vai virar informação na hora que tem sentido, né? Então, os dados primários são os dados do FEA+, secundários os dos parceiros e dos parceiros eventuais, alguns dados ambientais também e uma mineração de dados da FEA-USP. Todos esses fatores eles vão entrar para a gente ou pelo banco de dados, ou pelo e-mail, ou por um calendário. Então, por exemplo, aqui a gente tem um relatório de Semana na Fé, que ele publica todos os eventos que estão acontecendo. Eu entro com esses eventos aqui, ele vai jogar para o calendário e ele vai gerar uma agenda do programa. Da mesma forma, esses dados aqui do FEA+, a gente tem online o formulário de cadastro. O aluno entra, cadastra a informação, ele vem para o banco de dados e isso se transforma em planilhas e listas. Aqui é um pouquinho mais desdobrado, né? Mas como eu falei, isso vai se desdobrando, seria inviável de enxergar alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, é a hora que esses dados eles entram no e-mail. Então, o e-mail tem diversas pastas por parceiros, dos ações, dos alunos. Aqui são os dados do nosso banco de dados. E tudo isso vai entrar aqui, gerando as listas personalizadas que eu falei. Então, eu passo a conseguir convidar para um evento, um encontro, os alunos que estão se formando há 50 anos. Eu consigo convidar os que se formaram há 50, né? Eu consigo convidar pessoas que estão na área de finanças para um encontro específico de finanças. O objetivo básico é isso. E tudo isso aqui vai me permitir gerar os relatórios que vão retroalimentar o sistema. A situação ideal do sistema de informação seria o desenho desse relatório também. A gente não conseguiu avançar tanto, mas a ideia é você conseguir desenhar relatórios também
que eles possam ser automatizados. O número de eventos que aconteceu, o número de presentes, então ele automaticamente já gera os relatórios que vão entrar e alimentar o sistema. Como eu falei, eu trabalhei até essa parte com as necessidades e fontes de informação que o programa precisa e o framework, aquele desenho da estrutura de comunicação. Aí, o próximo passo seria fazer um desenho técnico, que aí o pessoal da área de TI é quem desenvolve, né? E aí você começar a desdobrar isso em diversos outros sistemas, principalmente o CRM, que é o de para gestão do relacionamento com as pessoas, para você poder acompanhar um a um como é que isso funciona. Então, a gente deu alguns passos para uma longa história. Basicamente é isso. Muito obrigado.